Agora sim, meus amigos, é oficial. A gente tem um novo spin-off de Game of Thrones sendo produzido pela HBO. E como vocês já devem saber, é um spin-off do Cavaleiro dos Sete Reinos. Então vamos falar tudo sobre isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. Eu sou o TH Magaldi e hoje a Warner Bros. Discovery anunciou, num painel que eles tiveram para falar com a imprensa, e com investidores deles sobre o novo streaming que eles vão formar, que é o Max. A Warner Bros. Comprou, tanto a Discovery Channel quanto a HBO há algum tempo atrás, e eles já estavam desde o ano passado com um planejamento de unir todas os produções deles, todas as séries que eles têm em um único streaming. E esse projeto já vinha acompanhado de uma série de cortes de investimento que eles fizeram no ano passado. Várias séries foram canceladas, conteúdos originais foram tirados da HBO, porque eles estavam fazendo todo ali um remodelamento, da estrutura do streaming deles, que foi anunciado agora que é de fato o Max. Eles tiraram o HBO do nome porque lá nos Estados Unidos a HBO é um canal considerado adulto, adulto não, daquele sentido adulto, mas de trazer séries mais sérias, como Game of Thrones, por exemplo, que são séries mais violentas e tudo mais, o que acaba afastando um pouco o público mais familiar, que não vê na HBO Max, um produto legal para ser um streaming família. Então eles querem mudar um pouco isso, até porque eles têm vários outros conteúdos lá dentro que são bem família, como por exemplo todos os desenhos do Cartoon Network e por aí vai. A gente já sabia que eles fariam um anunciamento aí desse novo streaming hoje, dia 12 de abril, inclusive já tinha saído o rumor de que a nova série de Harry Potter, que de fato foi anunciada hoje, o reboot de Harry Potter, viria nesse pronunciamento, e é por isso que tinha muita gente lá atenta para assistir e ver o que ia rolar. Tem saído alguns rumores, de outras séries sobre spin-off de Game of Thrones, como o filme do Aegon Targaryen, ou mesmo outras produções como o Snow, a série derivada de Game of Thrones falando sobre o Jon Snow, mas não veio nada disso. O que veio foi o anúncio, do A Knight of the Seven Kingdoms, The Red Knight, que nada mais é, do que uma série spin-off focando no Dunk e no Egg e nos contos do Cavaleiro dos Sete Reinos. Bom, pra quem não sabe, o George R. R. Martin publicou 3 contos, nos últimos anos sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos. Eles foram o The Red Knight, em 1998, The Swarm Sword, em 2003, e o The Mystery Knight, em 2010. Em 2015, esses 3 contos foram reunidos numa coletânea que ficou conhecida como Cavaleiro dos Sete Reinos aqui no Brasil, ou A Knight of the Seven Kingdoms. Em português, o nome dos 3 contos é O Cavaleiro Andante, A Espada Juramentada e O Cavaleiro Misterioso. E o que a gente tem de informação sobre esse spin-off? Bom, o próprio George R. R. Martin vai escrever a série, pelo menos é parte das informações que a gente tem, mas ele também está listado como produtor executivo, ou seja, vai ser uma das pessoas que vai gerenciar a série. Além dele, a gente vai ter como showrunner da série o Randall Caldwell, o Ira Parker e o Vince Gerardes, que vão trabalhar em conjunto aí para fazer sair essa produção. Esses 3 nomes a gente já conhece porque eles trabalharam na primeira temporada de House of the Dragon. Ou seja, não só a gente vai ter a galera que trabalhou já no spin-off de GOT muito bom, House of the Dragon, como a gente vai ter o próprio George R. R. Martin envolvido diretamente no projeto. Ou seja, deve ficar muito bom esse spin-off. Tá, mas tudo isso vocês poderiam descobrir, no site de notícias. Vamos para a parte da opinião e que eu vou trazer alguns outros pontos aqui pra gente pensar. Bom, primeiramente, isso sim é um anúncio oficial. Essa informação foi dada diretamente pela Warner, Foi o próprio Casey Bloys, que eu já falei várias vezes dele nos vídeos, porque ele é o CEO de conteúdo da HBO, e foi ele que falou que só o que fosse muito bom no papel, só o que fizesse muito sentido, no projeto, iria dar andamento. Então, quando eu fiz os vídeos falando sobre toda aquela comoção que teve sobre a série do Aegon, sobre a série do Jon Snow, e o Casey Bloys também sabendo que haviam vários projetos, ali de spin-off de Game of Thrones sendo produzidos, ele comentou numa entrevista esse ano que muitos desses projetos estavam de fato sendo desenvolvidos, mas que só aquilo que fosse realmente de qualidade iria sair do papel. Ou seja, não adianta ficar ouvindo rumor de que vai sair tal série, vai sair tal filme, só o que for muito bom vai dar andamento, e é o caso do que está acontecendo com o Cavaleiro dos Sete Reinos. Já era muito óbvio há muito tempo para os fãs que uma série dos Cavaleiros dos Sete Reinos faria muito sentido, até porque são contos, são histórias bem curtas e que dariam facilmente 3 temporadas, Então não é necessariamente uma surpresa, porque já estava sendo dito que seria uma das séries adaptadas de Game of Thrones, um dos spin-offs, o Cavaleiro dos Sete Reinos, só que eu acho que ninguém esperava que fosse agora. Tá, mas isso significa, já que eles confirmaram o Cavaleiro dos Sete Reinos, que a série do Jon Snow e que a série do Aegon, o filme do Aegon, não vai acontecer?
Não necessariamente, eu não diria isso. Eu diria que essas séries, né, esses filmes ainda podem estar sendo planejados pela HBO. O ponto todo é que provavelmente Cavaleiro dos Sete Reinos já é uma história mais pronta, com um roteiro mais fácil de escrever e que talvez desperte mais interesse do George R. R. Martin, por exemplo, que provavelmente quer expandir o universo dele como um todo, né? Então eu acredito que esses foram os motivos que fizeram o Cavaleiro dos Sete Reinos sair na frente. Sem contar que a série foi anunciada, né, como o Cavaleiro dos Sete Reinos, o Cavaleiro Andante, ou seja, é muito claro que nessa primeira tentativa eles vão adaptar o primeiro conto, né? Então a primeira temporada deve focar no primeiro conto. Provavelmente, se der certo, eles vão adaptar os outros dois. Mas isso também conta muito pra história, né? Pra motivação deles estarem adaptando. Porque eles podem fazer essa experiência e testar, ver se a primeira temporada bem fechadinha, que vai adaptar esse primeiro conto, vai funcionar, vai atrair a atenção dos fãs, e depois eles vão continuar ou eles partem para outros spin-offs. Além disso, já tem a segunda temporada de House of the Dragon dentro desse universo que está sendo adaptada, e com toda essa performance que a Warner e a HBO tá tendo para reunir tudo num streaming e para fazer as coisas darem certo, rebutando Harry Potter e focando no seguro, rebutando também o universo DC, a gente percebe que a HBO e a Warner tem vários planos, né? Então eles não vão focar só em Game of Thrones, é um dos grandes focos deles, mas eles não vão focar só nisso. E o que eu acho que isso impacta? Que provavelmente House of the Dragon e o Cavaleiro dos Sete Reinos vão ser o foco aí para os próximos anos. Então, mesmo que sim, uma série do Jon Snow ou um filme do Aegon esteja sendo discutido, como dizia de fato a matéria da Variety, que estava sendo discutido na HBO, eu não acredito que eles vão ser anunciados tão logo. Eu acho que vai demorar um bom tempo, provavelmente só depois de uma segunda temporada de House of the Dragon que a gente vai voltar a ouvir falar com mais seriedade sobre o filme do Aegon Targaryen. Pode ser que não, pode ser que surpreenda e venha algo antes, talvez. Lembrando que o Max estreia nos Estados Unidos em maio, ou seja, vai mudar a chave para virar Max lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, ali no começo de maio mesmo. Aqui no Brasil não tem previsão, então pode ser que só no final do ano a gente passe a ter acesso ao Max dessa forma completa. Vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa que me deixa bem esperançoso é que a Warner está fazendo um planejamento bem a longo prazo, porque eles disseram que a série do Harry Potter vai durar 10 anos. São 7 livros, então, e deve durar 10 anos a série como um todo. Então, mostra que eles estão enxergando bem a longo prazo. Então, pode ser que, por hora, eles vejam a segunda temporada de House of the Dragon e o Cavaleiro dos Sete Reinos, e depois, conforme as coisas vão dando certo, eles tenham também um planejamento estilo Marvel, né, de fazer uma segunda fase, lançando o filme da Conquista, a série do Jon Snow e por aí vai. Então, assim, o anúncio do Cavaleiro dos Sete Reinos não significa que as outras séries não vão acontecer, mas eu diminuiria minha expectativa em relação a elas, porque o que a gente tem agora é Cavaleiro dos Sete Reinos e segunda temporada de House of the Dragon. E também acho que vale um bom adendo aqui. A própria HBO, quando fez o post aqui no Brasil, no Instagram deles, sobre a série do Cavaleiro dos Sete Reinos, disse que a série foi encomendada. Ou seja, eles começaram a fazer a produção, eles começaram a fazer, né, passaram o roteiro, né, agora pros atores, para ver o elenco, para fazer os testes e por aí vai. Então eles vão começar agora a produzir a série dos Cavaleiros dos Sete Reinos, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Não tem nenhuma previsão de estreia, não tem nenhum nome além dos showrunners garantidos. Eu acredito que por ter sido anunciado pela HBO dessa forma, nesse momento, né, junto com o novo streaming deles, é porque eles já têm uma certa garantia de que a série vai sair. Porém, vale lembrar, se o episódio piloto ficar ruim, a gente não tem nem garantia de que essa série vai vir ao ar. Então também vamos ir com calma, né, vendo notícia por notícia, vendo vazamento por vazamento, o que vai rolar. Eu tenho quase certeza que essa série deve acontecer sim, porque eles anunciaram de uma forma bem abrangente, né? Reunindo ali todos os investidores, toda a imprensa, pegaria meio mal se a série não vingasse. Mas mesmo assim eu acho que é bom a gente ir com calma pra não ter uma frustração aí no futuro. Qual que é o lado ruim da série do Cavaleiro dos Sete Reinos? Bom, pra quem gosta exclusivamente dos Targaryen, é um pouco ruim a notícia. Apesar do Cavaleiro dos Sete Reinos ter Targaryens na história, e aqui eu não vou dar nenhum spoiler, mas ser, né, uma história que se passa durante o reinado Targaryen, eles não são o foco da história. A dinastia como um todo, a casa Targaryen como um todo, não é o foco da história. Do primeiro conto, né, o Cavaleiro Andante, ainda eles aparecem um pouco mais. Porém, depois eles vão ficando bem menos vistosos, né, nos outros contos. Então, para quem gosta exclusivamente dos Targaryen e vive essa Targaryengogia, como eu chamo, é uma notícia ruim, porque a gente não deve ter aí a série da Conquista tão cedo. Para quem gosta de Jon Snow também, porque também isso indica, né, que a produção aí da série de Jon Snow também não tá avançando tanto a ponto deles anunciarem agora. Embora eu ache que ela deve sair também, é uma impressão pessoal minha, não é baseada
fazem nada. E a única coisa ruim que eu vejo disso, de fato, né, é que o George R. R. Martin está muito envolvido nesse projeto, o que pode indicar, né, que ou Os Ventos do Inverno está bem encaminhado, né, então ele já está se envolvendo de novo em novos projetos, ou que vai demorar ainda mais para Os Ventos do Inverno sair, porque o George R. R. Martin está distraído, como muita gente pensa. Eu não sei o que acreditar, eu continuo achando que quanto mais spin-offs de Game of Thrones aparecerem, mais o George R. R. Martin deve se motivar a escrever, porque mantendo, né, Game of Thrones sempre na boca do povo, tem mais chances da série vingar, e do livro vingar, e de todo mundo querer ler o livro e ver o final original da série. Mas enfim, para muitos fãs provavelmente isso vai ser um indicativo ruim de que o George R. R. Martin tá distraído novamente. E por fim, eu só queria ressaltar que eu fiquei muito emocionado de saber da série do Cavaleiro dos Sete Reinos, porque nos meus últimos vídeos, né, eu tenho defendido que esses rumores que saem sobre os spin-offs muitas vezes não são verdadeiros, e a galera, várias outras páginas de Game of Thrones ou mesmo canais de Game of Thrones saem anunciando como se fosse tudo oficial, como se fosse tudo confirmado, e eu acho isso muito imprudente porque cria uma expectativa falsa nas pessoas. Eu fiz vídeos tentando desmentir isso, não dizendo que as séries não iam sair, mas tentando ser um pouco mais racional, mais pé no chão e tentar trazer os fatos pra vocês, né, de que não tinha nada confirmado até aquele momento. E muita gente nos comentários disse que eu tava errado, disse que eu não sabia interpretar textos, disse que ia gostar de voltar no meu vídeo um tempo depois para mostrar como eu tava errado, que a série tinha sido sim confirmada. E eu acho que essa confirmação do Cavaleiro dos Sete Reinos é uma mostra muito clara que existe sim uma clara diferença entre o que é anunciado como oficial e o que é só um rumor. E aqui no canal a gente sempre vai discutir as coisas dessa forma. O que for rumor a gente vai discutir como rumor e especulação, e o que for verdade oficial a gente vai discutir o que for verdade oficial. Então vocês podem sempre esperar esse profissionalismo da minha parte, porque eu sempre vou tentar trazer isso aqui. Eu até fiz um vídeo especulando como eu achava que poderia ser um filme da Conquista. Ainda acho que esse filme pode sair, mas a gente não tem nada de oficial sobre ele, é só especulação, e pelo jeito, se ele for sair, vai levar um bom tempo ainda, pro bem ou pro mal. Mas é isso, pessoal, deixe nos comentários o que vocês acham sobre a série do Cavaleiro dos Sete Reinos, se vocês gostaram ou não desse anúncio, que é oficial de fato, aqui no canal vocês podem esperar que a gente sempre vai trazer bastante conteúdo sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, tanto sobre a série, o que for saindo de notícia da adaptação, quanto sobre o livro. Já tá na minha lista fazer um especial contando cada um dos contos do Cavaleiro dos Sete Reinos, trazendo temáticas. Eu já tenho um vídeo aqui sobre teorias do Dunk, né? Então vocês já podem conferir aí. E é isso, comentem o que vocês quiserem comentar, deixem um like no vídeo. Inclusive o livro do Cavaleiro dos Sete Reinos, a edição ilustrada, vai deixar aqui na descrição do vídeo, para caso vocês queiram comprar e já ir lendo. Quem sabe também a gente não faça uma leitura coletiva em live aqui no canal. É uma opção que eu já tinha pensado isso lá no ano passado, falei até em live uma vez, na live dos Targaryens, que eu queria fazer isso. Quem sabe agora a gente não se animar um pouco mais. Mas é isso, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e até mais.